Se a sua cliente não volta com frequência para você, é porque você não está gerando desejo suficiente nela. Oi, maquiadora! Hoje eu vou te contar 3 coisas que você não deve fazer durante o atendimento e que, se você fizer, isso pode prejudicar o seu faturamento e te impedir de chegar na grande marca dos R$4.000 por mês com maquiagem. Então, se você quer saber quais são essas coisas, continue assistindo esse vídeo. Meu nome é Sabrina Damasco, eu sou maquiadora há 9 anos e hoje a gente vai conversar sobre esses erros que algumas maquiadoras cometem e que pode atrapalhar o seu faturamento e pode atrapalhar o retorno da sua cliente com você, né? O fato de você ter mais clientes recorrentes, clientes fiéis. Vamos lá? O primeiro erro que muitas maquiadoras cometem é falar mais do que a cliente. Às vezes isso pode acontecer por nervosismo mesmo, né? Isso acontece muito com quem tá iniciando, com quem tá começando a maquiar e que fica nervosa, né? Com medo da cliente não se sentir à vontade ou alguma coisa assim e acaba conversando demais, falando demais da sua vida e às vezes a cliente nem quer saber, né? Sobre detalhes da sua vida nem nada do tipo. Então você deve prestar atenção se a sua cliente tá receptiva para esse tipo de conversa ou não, porque isso pode de fato assustar a sua cliente. A gente, como maquiadora profissional, deve agir como uma profissional, né? A gente tem que ter uma postura profissional e isso vai muito da liberdade que a cliente tem com a gente, porque cada cliente é diferente da outra. Então, por isso que é tão importante o contato prévio via WhatsApp, porque dali a gente já consegue sentir um pouco da energia da cliente, se ela é mais extrovertida, faladeira, se ela é engraçada ou se ela é séria, às vezes ela é introvertida, ela não gosta muito de falar. E geralmente a gente consegue identificar essas características pelo contato no WhatsApp. Assim, quando a gente chega na hora do atendimento, você já sabe mais ou menos como agir. Porque se a sua cliente é de um jeito e você chega de um jeito completamente oposto, ela vai ficar desconfortável e isso vai causar um certo constrangimento, porque você vai acabar falando demais sobre a sua vida, não deixa ela responder e ela vai ficando sem graça e daqui a pouco fica aquele silêncio perturbador, né? Então isso é muito complicado. A cliente, ela tem que se sentir à vontade durante todo o seu atendimento para ela querer voltar, para ela querer indicar para as outras amigas dela. Então você precisa ter muito tato na hora de atender a sua cliente, porque cada uma é diferente da outra, né? Então pensa sempre que você é uma profissional e que você tá ali para oferecer esse serviço para cliente. Qual é a melhor maneira, qual é o melhor comportamento que você pode ter naquele momento com aquela cliente para que ela se sinta à vontade, para que você consiga oferecer o seu melhor serviço sem ficar constrangedor, sem ficar chato demais e que ela tenha vontade de voltar com você ou de te indicar para outras pessoas posteriormente, tá? Então a primeira coisa é não fale demais, sempre deixa a cliente falar, deixa a cliente puxar o assunto. Se você for falar alguma coisa, pergunte coisas sobre a vida da cliente e não falando demais sobre a sua vida, sabe? Se mostre interessada no que ela tem pra te contar. Toda vez que ela contar algum fato, alguma coisa que aconteceu, mostra interesse em entender um pouco mais sobre aquilo para que ela vá se acalmando, para que ela vá ficando mais tranquila. E você também, né, consequentemente. Isso ajuda muito a gente desenvolver um relacionamento com a cliente, porque a gente começa a entender um pouco mais sobre a vida dela, a gente consegue entender as coisas que ela gosta, o que ela não gosta, e a gente consegue descobrir quais pontos em comuns a gente tem com a cliente para que a gente forme esse laço que vai fazer ela ser uma cliente fiel, que vai fazer ela ser uma cliente recorrente e, consequentemente, te trazer mais faturamento, né? Porque a grande sacada disso é você conquistar a sua cliente a ponto de toda vez que surgir a oportunidade de ter alguma maquiagem ou de aprender alguma coisa, ela queira você. Tudo que for relacionado à maquiagem, ela tenha você como referência. E esse tipo de atendimento mais confortável funciona muito bem, tá? Porque daí a sua cliente, ela volta pra você mais vezes sem você necessariamente ter que ficar
gastando com conteúdos ou alguma coisa assim para atrair clientes novas, né? O bom é quando a gente tem uma cliente recorrente, que ela volta, que ela é fiel, que ela te indica. Isso faz muito bem pro andar da nossa empresa, né? Pro decorrer da nossa carreira como maquiadora, certo? Então, nunca fale mais do que ela, sempre deixa ela falar, deixa ela se sentir à vontade e haja conforme ela for dando esse tipo de liberdade, esse tipo de disponibilidade referente a algum assunto, ok? Fazer isso pode prejudicar, tá? Pode prejudicar o seu atendimento, pode fazer ela não voltar e pode você acaba perdendo uma cliente em potencial que poderia ser uma cliente fiel, ok? O segundo ponto que é muito importante, que muita gente comete, principalmente maquiadoras que estão um pouquinho a mais de tempo no mercado, é ignorar a referência que a cliente traz, tá? Muitas vezes isso acontece justamente porque a maquiadora acha que sabe mais do que a cliente, ela acha que ela sabe demais e ela ignora as fotos de referência de maquiagem, de referência que a cliente trouxe e acaba fazendo na cliente simplesmente o que ela acha que deve ser feito. E isso pode ser fatal. A cliente pode simplesmente achar isso o cúmulo do absurdo e nunca mais voltar. E ainda falar mal de você para as outras pessoas, tá? E por que que isso é tão prejudicial? Por mais que o que você fez seja o mais indicado para aquela cliente, por mais que a referência não ia funcionar para ela e o que eu fiz foi o que era para ser feito, era o certo, a cliente ela precisa se sentir no controle, tá? É importante que você perceba que ela está te contratando, então você tá ali para prestar um serviço para ela. Então ela precisa estar no controle, ela precisa saber que você tá respeitando as vontades dela e fazendo o que ela quer que você faça. E aí você me pergunta, Sá, mas ela me trouxe uma foto que tem uma maquiagem que não vai ficar boa nela. Ok, por mais que isso aconteça, e isso acontece com muita frequência, você não pode simplesmente ignorar aquela foto que ela trouxe e falar, não, vamos descartar isso aqui, vou fazer outra coisa porque é o que eu acho que vai ficar bom. Você não pode fazer isso. O que você deve fazer? Você deve parar, analisar a referência e olhar e conversar junto com a cliente para entender o que ela gostou. Ah, eu gostei dessa cor da sombra, eu gostei dos cílios, eu gostei do batom. Você conseguir entender o que ela gostou daquela referência e quais desses pontos você consegue acrescentar na maquiagem dela para que ela veja isso um pouco refletido nela, sabe? Você vai fazer as adaptações que precisam ser feitas para que aquilo se encaixe na expectativa da cliente. Você não pode simplesmente ignorar e fingir que nada aconteceu e fazer simplesmente do jeito que você quer, sabe? Aí, vamos supor, se o que ela gostou da referência é justamente a técnica, que é o que não vai ficar bom nela, você conversa, você fala, cliente, esse tipo de técnica não vai ficar bom, não vai valorizar o seu olhar, porque o seu olho é assim, assim, assado, ou a sua pele é assim, assim, assado. O seu dever é explicar para a cliente o que está acontecendo, por que determinada técnica não vai funcionar para ela, explicar isso e deixar ela decidir. Porque ela pode falar assim, ah, tá bom, mas eu queria fazer mesmo assim. Entendeu? Porque tem cliente que bate o pé e que quer fazer. E a nossa obrigação é fazer o que ela quer. A gente precisa deixar a cliente satisfeita. Agora, se na maioria das vezes ela acaba acatando, ela entende e ela fala, ah, então tá bom, faz o que você acha que vai ficar melhor. Aí você explica pra ela, olha, no seu caso eu acho que é melhor a gente fazer assim, eu posso usar umas cores assim, desse jeito vai levantar o seu olhar, vai valorizar, a sua pele vai ficar assim, tal, não sei o quê. O que você acha? Você concorda? Ai, tá bom, ótimo, acho que vai ficar lindo. E aí você faz o que devia ser feito. Vocês entendem como é diferente a abordagem com a cliente e o fato de você explicar para ela passo a passo por que isso não vai ficar bom, do jeito dela não funciona e porque do seu jeito funciona.
entende? E aí você vai virar uma referência, você vai aumentar a sua autoridade para aquela cliente. E quando ela se olhar no espelho, ela vai falar: nossa, realmente, do jeito que você fez ficou ótimo, ficou perfeito, gostei dessa cor, gostei disso. A percepção dela sobre você, sobre o seu trabalho, muda radicalmente. Porque se ela te mostra uma referência, você olha, ignora, deixa ali de lado e faz outra coisa completamente diferente do que ela queria, por mais que esteja bonito e que na hora que ela se olhar no espelho, ela vai olhar e vai falar: nossa, a maquiagem ficou bonita, ela vai ficar pensando: ué, mas por que ele fez desse jeito e não fez do jeito que eu falei? Por que não usou aquela cor de sombra que eu mostrei na foto? Sabe? Ela vai ficar perdida, porque a cliente ela não entende por que aquilo não funciona. Então ela não vai entender nada, você vai ter perdido a oportunidade de mostrar o seu conhecimento, de passar mais autoridade com o seu atendimento para ela, e de quebra vai deixar ela insatisfeita, porque ela não vai perceber que a maquiagem ficou boa ou não ficou boa para ela. Ela só vai perceber que você não fez o que ela queria que você tivesse feito, só por falta de comunicação, por falta de um bom diálogo com a sua cliente. Entende? Isso acontece muito com as maquiadoras que acham que o jeito delas é sempre melhor e acaba fazendo sem nem pedir opinião da cliente, sem nem explicar nada, e isso prejudica muito, tá? Porque a cliente vai sair depois falando mal de você, ela não vai te retornar, ela não vai te indicar para as outras amigas e ela não vai ser uma cliente fiel, ela não vai ser uma cliente recorrente. E você perde muito, porque quando uma cliente te indica para as amigas, você pode ser a maquiadora oficial do círculo de amizades dela. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho clientes que eu atendo às 4 ou 5, que são amigas desde a época de escola, há mais de 30 anos, e eu sou maquiadora de todas elas, porque eu conheci uma que me indicou para outra e a outra me chamou, e aí eu fiz a maquiagem da filha dela, e do nada eu conheço todo mundo, aquele círculo de amizades que elas são amigas inseparáveis há muitos anos, e eu sou maquiadora delas. Sempre que tem uma oportunidade, elas me chamam. Eu sou a referência, eu sou a autoridade na percepção delas. Então, o poder da indicação de uma cliente é muito grande, é muito grande. E por mais que você fale: ai, mas é difícil cliente recorrente, não é difícil. Se a sua cliente não volta com frequência para você, é porque você não tá gerando desejo suficiente nela, entende? A sua cliente, ela precisa procurar um motivo para querer fazer uma maquiagem com você. Eu tenho umas clientes que falam assim: Sá, eu tô querendo arrumar uma festa, arrumar alguma coisa pra fazer só pra eu ir me maquiar com você. E aí nessa hora, o que eu falo? Eu falo: cliente, você não precisa de uma festa. A gente pode fazer uma maquiagem pra fazer umas fotos bem bonitas, pra você ficar se sentindo. E aí depois você vai jantar fora com a sua maquiagem. E aí eu vendo o pacote de make mais foto pra minha cliente. Eu faço a maquiagem, eu tiro a foto dela, ela fica satisfeita e ela vai jantar depois, entende? Então assim, motivos não faltam, sabe? É prioridade, você precisa ser uma prioridade na vida da cliente para que ela não te procure só nos eventos super especiais. Ela vai querer ter você por perto sempre. Ela vai querer ter você pro jantar que ela vai ter, para um show que ela vai ir, pra festa que ela vai ser só uma convidada. Então sempre ela vai procurar motivos para te contratar. Mas para isso você precisa ser referência, ela precisa te ver como autoridade master, ela precisa amar as produções que você faz, ela precisa se sentir valorizada e entender que o que você faz, o jeito que você faz, ninguém mais faz. E nisso a gente não tá falando só da maquiagem, a gente tá falando do jeito que você trata, das coisas que vocês conversam, de tudo que você oferece pra ela. Esse é o mais importante de tudo. Então, quando você simplesmente ignora o que ela queria e faz o que você quer porque o que você acha que é bom, sem nem falar nada pra ela, você tá, tipo assim,
chutando o balde e falando para aquela cliente que você não quer mais atender ela porque ela foi só mais uma e você fez lá a maquiagem que você achava boa, tá? Então isso é muito importante. Cuidado, tá? Com as referências. Seja uma pessoa que é didática, que explica, que mostra, que prova para cliente, mostra evidências de que o seu jeito funciona. E por quê, tá? Isso vai fazer você aumentar muito mais a percepção de valor que a cliente vai ter de você, ok? E o terceiro e último ponto que eu coloquei aqui, principalmente para quem tá começando a maquiar, é esquecer de fotografar. E isso é um ponto que eu cometi muito, sabe? Eu já cometi muito esse erro e no começo, né, quando eu comecei a trabalhar, e isso me prejudicou bastante, porque quando a gente tá começando, quanto mais a gente mostra que a gente tá nativa, que a gente tá trabalhando, que você tá se movimentando, que você tá atendendo as pessoas, mais isso vai gerar a curiosidade das pessoas e mais clientes vão ter ali te olhando, cogitando a possibilidade de fechar com você. E aí, se uma cliente te chama, você atende, você simplesmente esquece de fotografar, esquece de mostrar o resultado final daquela maquiagem, você perdeu uma grande oportunidade de movimentar suas redes sociais, movimentar o seu Instagram, mostrar um pouco mais de conhecimento para as outras pessoas que estão te assistindo. Então, com uma cliente só, se você organiza o tempo certinho, você consegue produzir conteúdo, você consegue fazer antes e depois, você consegue fazer vídeos curtinhos ou reels daquela cliente, você consegue fazer umas fotos bem bonitas pós-produção que você vai usar para divulgar o seu trabalho e que você também pode usar para dar de presente para sua cliente, que ela vai amar e nunca mais ela vai te esquecer. Você pega a foto, edita, faz uma foto bonita, manda a foto com todo cuidado assim para ela, que isso também vai valorizar mais o seu serviço. E aí, com uma cliente, você consegue produzir conteúdo para 3, 4 dias, sabe? Com tipos de conteúdos diferentes. Então, é importante você separar esse tempo, principalmente se você está no começo, para aproveitar a cliente e fazer o máximo que você consegue fazer. Tá? Então faz uma foto de antes e depois, já deixa sua bancada organizada, sua iluminação arrumada, porque daí você não perde tanto tempo fazendo as fotos, tá? Se possível, entre um passo e outro, então, por exemplo, você fez a pele, aí você vem e faz um videozinho mostrando a pele. Aí tá, esse vídeo, gente, não precisa ter mais de 5 segundos, tá? É só mostrando a pele rapidinho. Aí você vai, continua a maquiagem, aí você fez os olhos, aí você faz um outro videozinho mostrando o esfumado dos olhos. Depois você colou os cílios postiços, aplicou o batom, aí você volta e faz um videozinho da maquiagem completa, sabe? Você pode também filmar a reação da cliente se olhando no espelho, como que ela se sentiu, como que ela se achou, essas coisas. Você pode gravar, se isso assim é sensacional, gravar um depoimento da cliente depois que ela terminou a maquiagem. Então, quando você terminou a maquiagem, ela se olhou no espelho, ficou linda, se achando, aproveita esse momento, faz um vídeo, mostra a maquiagem e tal, pede pra ela olhar pra baixo, e aí você continua filmando e fala: e aí, cliente, o que você achou? Como é que você tá se sentindo? Ela vai falar: ai, tô linda, maravilhosa, nossa, eu amei e tal, não sei o que. Pronto, só isso que você precisa. Isso já gera prova pra você, já gera depoimento, que é muito importante. É uma coisa que as outras pessoas que estão ali procurando e procurando seu serviço e olhando as coisas que você posta, vai ficar, tipo, muito curiosa, falando: gente, nossa, como ela ficou linda, realmente ela ficou se sentindo, e vai ver o depoimento da cliente. Isso vai gerar mais desejo nas pessoas que estão te assistindo, tá? E se você for parar pra pensar em quanto tempo a mais isso vai demandar do seu atendimento, gente, não vai ser mais que 5 minutos,
sabe? Não demora mais que 5 minutos. Você fazer uma foto de antes, fazer um videozinho de antes, aí você separa pontos principais. Então, o antes, depois da pele feita, depois dos olhos feitos, quando você colocar cílios e batom e no final, quando tiver tudo pronto. Você faz videozinhos de 5 segundos desses pontos principais, um vídeo de antes e um vídeo de depois. E o vídeo do depois você vai filmar, mostrar a maquiagem e aproveita para colher esse depoimento. Você não precisa falar, cliente, senta aqui, agora eu vou pedir um depoimento seu, tá bom? E aí ela vai ficar tensa, nervosa, não vai saber o que falar, vai começar a gaguejar. Isso não dá certo. Aproveita o ambiente, aproveita o pós-maquiagem, como ela já vai estar ali, você filmando, então ela já vai estar mais relaxada, mais leve. E enquanto você tá filmando mesmo, você pergunta, e aí, você gostou? Como é que você tá se sentindo? Não sei o quê. E aí ela vai falar os pontos principais, o que ela gostou, o que ela não gostou e pronto, acabou. Isso não leva tempo demais e é de grande valia para o seu marketing, para sua divulgação, tá? Se você deixa de fazer isso, você tá deixando muito dinheiro na mesa, sabe? Você tá deixando de gerar desejo e de ter muito mais orçamentos sendo pedidos por outras pessoas, porque quando ela tá passando, olhando ali o seu conteúdo e vê uma maquiagem bem linda, onde num outro post ela viu um antes e depois, e aí depois ela viu um vídeo e agora ela tá falando, ela tá vendo o que a cliente sentiu na hora que terminou a sua maquiagem. Se ela já estava pensando se ia fechar com você ou não, aquilo ali pode ser um ponto decisivo para ela. Então isso aumenta muito mais o desejo que a cliente tem pelo seu trabalho, sabe? E do jeito que você fez ela se sentir, essa cliente que você já produziu, ela vai querer tirar a foto, ela vai querer mandar para as amigas, ela vai mostrar para todo mundo, ela vai postar no perfil dela e vai te marcar. Então, toda a rede de amigos dela também vai ver. E se você fez um trabalho bom, um trabalho bem feito, uma maquiagem de qualidade mesmo, essa maquiagem vai impactar a vida das pessoas que também viram essa produção na outra cliente. E aí elas vão falar assim, gente, que maquiadora é essa? Ela vai te marcar. E aí essas pessoas vão começar a entrar no seu perfil para conhecer o seu trabalho. É assim que você aumenta a sua base de cliente e que você consegue trazer essas clientes recorrentes para perto de você. Se você não usa, você não separa 5 minutos do seu atendimento para produzir esse tipo de conteúdo para você, para sua empresa, para o seu marketing, você tá fazendo errado. Esse é um erro que pode acabar com o seu trabalho, sabe? Não porque você não maquia bem, mas porque você não tá usando as oportunidades que você tem para divulgar o seu trabalho, para vender a sua maquiagem, para fazer o seu marketing. E se você não vende, se você não mostra o seu trabalho, se você não tem uma estratégia de marketing sendo feita, você vai simplesmente quebrar, porque sem vender, empresa nenhuma funciona. Você precisa vender e você tem que pensar que esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de coisa, as fotos, tudo isso faz parte do seu trabalho. É tão importante quanto a maquiagem que você tá fazendo. É uma coisa que precisa ser feita. Então, se você esquece, igual eu também esquecia quando eu comecei, bota alguma coisa pra te lembrar, sabe? Anota na sua mão, marca no celular, bota o celular para despertar com mais ou menos a hora que você vai terminar a maquiagem, lembrar de fazer foto, sabe? Isso precisa ser um hábito, tá? Quando você começa a fazer isso religiosamente com todas as clientes que você atende, o que vai acontecer? Você vai criar um ritual na cabeça da sua audiência, das pessoas que estão te assistindo, e toda vez que você mostrar, gravar um stories falando que hoje tem atendimento, as pessoas vão ficar esperando por esse tipo de conteúdo. As pessoas vão ficar esperando pelo videozinho da cliente pronta e do depoimento dela. As pessoas vão ficar esperando o antes e depois,
sabe? Isso vira um ritual. Então, quando você faz disso parte da sua rotina de trabalho, isso aumenta muito mais a sua autoridade e mais ainda o desejo que as clientes têm pelo seu trabalho, sabe? É o fator decisivo que vai fazer ela querer fechar com você depois. Então, você não pode nunca, em hipótese nenhuma, esquecer de fotografar. E aproveita esse momento, separa 5 minutos e pensa no máximo de conteúdo que você pode gerar através daquela cliente, sabe? Pensa assim, a cliente tem espinha, então você pode trabalhar a camuflagem daquelas espinhas e mostrar o antes e depois. A cliente tem melasma, a cliente tem muita olheira, ou a pele da cliente é oleosa. Todos esses pontos você consegue trabalhar para poder usar isso como prova para sua audiência, para as pessoas que te assistem, em como o seu trabalho é bom e como você é realmente uma pessoa que entende do assunto. Você é uma autoridade, você é uma referência. A base de tudo é isso, você aumentar a sua audiência, aumentar a autoridade, a percepção de autoridade que as pessoas têm sobre você. E assim, nunca mais vai faltar cliente para você, tá? Eu aposto isso com você. Então, recapitulando um pouco, você não deve falar mais que a cliente, isso é um erro. Você não deve ignorar a referência, né, que a cliente te trouxe, e você não deve nunca, em hipótese nenhuma, esquecer de fotografar e de produzir conteúdo durante os seus atendimentos com a sua cliente, tá? Se você fizer isso, se você continuar cometendo esses erros, isso vai prejudicar grandemente o seu faturamento e você vai ficar muito mais difícil de você conseguir chegar no marco dos R$4.000 trabalhando somente com maquiagem, tá? Então, se você comete algum desses erros, estuda, presta atenção e vê o que você pode mudar para você não cometer mais. Isso vai aumentar muito mais a percepção de valor que a cliente tem sobre você e sobre o seu trabalho, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido na cabeça de vocês, tá? Vamos juntas se tornar maquiadoras referências, autoridade e que consegue sim ganhar dinheiro fazendo só maquiagem. Tá, gente? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!